Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. E hoje é um dia especial. Hoje nós estamos fazendo o especial de aniversário da Lei 13.140, que foi criada em 26 de junho de 2015. Foi promulgada a lei que cria a mediação de conflitos como meio de solução de controvérsias entre particulares e autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos iniciar agora esse bate-papo, esse programa, falando a respeito da mediação de conflitos, mas com um olhar sistêmico, com um olhar voltado para os conflitos que já chegaram no âmbito criminal, como especificamente a alienação parental. Sejam bem-vindas, Lúcia, Maiara. E aí, o que é que nós vamos fazer a partir daí? Nós vamos presentear vocês com um livro, um e-book maravilhoso que se chama Quem Tem Medo do Lobo Mau. Esse e-book, Quem Tem Medo do Lobo Mau, ele tem, eu vou abrir aqui, ele tem um objetivo específico, que é falar sobre a mediação de conflitos, mas especificamente na questão da alienação parental. Então o livro, ele chama-se A Essência, a mediação de conflitos, a essência dessa ferramenta na alienação parental. Nós vamos presentear vocês com esse livro hoje. Para todas as pessoas que quiserem, elas precisarão ir na descrição, ou naquele link que tem na bio do Instagram, clicar e preencher o formulário dizendo que quer receber o livro. O livro não vai vir instantaneamente, mas aí nós enviaremos para o seu e-mail depois esse presente que eu estou prometendo aqui ao vivo para vocês. Então vamos iniciar aqui falando um pouquinho para vocês, a respeito dessa lei, das resoluções do Conselho Nacional de Justiça que permitiram que fosse utilizado esses métodos, não só a mediação de conflitos, mas todas as demais práticas colaborativas para a resolução de conflitos e para a resolução até de crimes familiares, como no caso da Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, como também a Lei de Alienação Parental. Então nós estamos trazendo uma consciência totalmente nova. Nós estamos trazendo um caminho que está se mostrando muito eficiente, muito eficaz, Um caminho onde nós estamos numa consciência interdisciplinar que foi trazida, as portas se abriram dentro do direito para que entrasse essa reconexão de diálogos, a reconexão de comunicação, a reconexão das relações, onde as pessoas agora são empoderadas, elas são curadas, elas são tratadas, elas são olhadas nos olhos como pessoas, Não só nos olhos. Quando eu falo nos olhos, é o olhar daquele que quer enxergar a sua alma, que quer enxergar verdadeiramente o que você sente, o que você pensa e o que você necessita, que esse é o ponto-chave, porque muitas vezes quando o cliente se apresenta, ele traz a ponta do iceberg, que é o problema, o conflito, aquilo que realmente está incomodando ele, mas não necessariamente é o que ele necessita. O que ele necessita é o olhar para a raiz do problema. E esse olhar para a raiz é que vai mostrar a verdade do que ele realmente precisa, do que ele realmente mais do que precisar, do que ele realmente necessita. E aí, é claro que a dor que ele trouxe, que ele relatou, ela como consequência vai ser extinguida. Então, nós temos prática
nessa questão de crimes, que é o âmbito maior do direito, né? É a última instância, quando não se resolveu em lugar nenhum, chegou no ponto que somente o direito penal, o direito processual penal cuida. E aí nós estamos trazendo essa resposta, né? Estamos trazendo este caminho, que é um caminho curador, é um caminho que traz um bálsamo de cura, que é o caminho extrajudicial interdisciplinar, onde a gente traz um pouco do conhecimento da psicologia, um pouco do conhecimento da visão sistêmica da psicanálise, de todos esses estudos que mestres anteriormente fizeram para compreender o comportamento humano, a mente humana e os sentimentos humanos. Então, com base nesses estudos e outras ciências que também vieram agora corroborar para esse entendimento do ser humano como um todo, e mais do que o ser humano como um todo, além do ser humano, que é o seu sistema familiar e todas as suas interligações invisíveis, todo este conhecimento agora unido com o objetivo de impulsionar esse ser humano para um patamar maior de felicidade, de possibilidade de vivência da plenitude do que ele é. E dentro disso, trazendo para o âmbito jurídico a possibilidade da advocacia extrajudicial, da justiça de paz, da justiça restaurativa, da justiça sistêmica, que traz para o ser humano este conhecimento de uma maneira personalizada para o problema específico do cliente, onde ele agora vai receber essa informação, vai integrar essa informação e vai conseguir ser auxiliado a resolver os seus próprios conflitos e desafios. Então, naquele momento em que um é colocado na frente do outro, mesmo num processo que já se separaram, né? Mesmo num processo que já é um divórcio, num processo onde cada um já tem alguém, né? Já tem um outro companheiro, já está constituindo nova família. Nós temos casos que a pessoa, inclusive, já engravidou de outra pessoa, ok? Mesmo nesses casos, o motivo pelo qual eles se separaram, o motivo pelo qual a família foi destruída, foi desfeita, este motivo principal foi a quebra da comunicação entre as partes. Então, a mediação de conflitos vem agora trazendo alguém, um terceiro, imparcial, uma pessoa que ambos sabem que não vai julgá-los, uma pessoa que não pode julgá-los. Você não tem o direito de julgar, e você, se quiser realmente desenvolver um trabalho bem feito, você vai entender isso de forma consciente, você vai trabalhar, né? Porque nós, seres humanos, temos sim referências, temos conceitos e preconceitos. Então é um trabalho interno muito grande para que você se posicione como alguém neutro, como um elo de ligação entre as partes, para que as partes possam voltar a se comunicar, a olhar nos olhos. E principalmente, esse é o ponto-chave, né? Que inclusive Rubem Alves escreveu, eu vou procurar aqui para ler para vocês. Ele escreveu o quê? O ponto-chave do diálogo, do amor que as pessoas perderam, que é a escuta. Então as pessoas falam muito e escutam pouco. Essa falta de escuta, essa falta de olhar, de cuidado com o outro, né? Faz com que os elos de comunicação sejam quebrados. Então eu vou ler aqui esse poema, esse trecho para vocês, que foi Rubem Alves que escreveu no ano de 2010, né? Esse livro. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam se eu fosse você. A gente ama não a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na escuta que ele termina. Eu não aprendi isso nos livros, eu aprendi prestando atenção.
Então, quando a gente verdadeiramente escuta, né, a gente está se reconectando, a gente está realmente querendo saber o que aquela pessoa tem para dizer. A gente olha para ela, a gente olha para a fisionomia dela, para a linguagem do corpo dela, né? E a gente escuta olhando o que ela mesma não enxerga, né? Na fala dela, na maneira como ela coloca as palavras, a angústia, né? Eu estou trazendo especificamente a mediação de conflitos nos casos de alienação parental. Uma mãe que olha para você e diz assim: eu só queria que este homem deixasse eu e o meu filho em paz. Ela não percebe nessa fala que ela está sendo uma alienadora do filho e que quem está sendo prejudicado é o filho, por mais que tenha quebrado o relacionamento entre ela e o marido, entre pai e filho, entre mãe e filho. Isso nunca será quebrado. Sempre essa pessoa será a mãe e sempre essa pessoa será o pai dessa criança. Mas a pessoa ela comete crime, inclusive, e se ela não tiver esse atendimento, esse olhar, esse ensino, essa explicação, né, para ela poder se organizar nesse sentido, o que vai acontecer? Ela pode receber um processo criminal, como de fato muitos recebem esse processo criminal. E aí o que acontece quando recebem? Podem chegar a ser presos, né? No caso, por exemplo, de Maria da Penha, podem chegar na prisão sem saber de verdade, gente, sem saber que estavam cometendo um crime. Então, o mediador, ele consegue ali no meio dos dois, consegue ir trazendo a escuta ativa, onde um vai ouvir o que o outro pensa, o que o outro tem a dizer sobre esse assunto. E começa a direcionar para que eles comecem a olhar para os filhos e parem de olhar para o conflito que não foi resolvido entre casal. O casal não resolve o conflito, as dores continuam ali e eles acabam levando isso de tal maneira que eles prejudicam os próprios filhos sem nem perceber. Então, esse caminhar para levar esse olhar, né, para os filhos. E quando eles olham para os filhos, é muito incrível a transformação. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, né, nesse aniversário da lei de mediação de conflitos, é que não só a mediação de conflitos, mas todas as outras práticas colaborativas, práticas de negociações, né, que foram trazidas para agora, pelo reconhecimento do próprio Conselho Nacional de Justiça, que abriu as portas do direito, trazendo também o conhecimento interdisciplinar, que todas essas práticas são caminhos que estão finalizando processos, né? Que estão tirando tanta demanda do judiciário, diminuindo questões financeiras, porque é caro, um processo é caro. Ele não é só caro financeiramente, mas ele é caro porque há um desgaste emocional, né? Há um desgaste muito grande do ser em todos os seus aspectos, né? Além do tempo que leva, porque a demanda na área de família é muito grande, né? Então, esse juiz, ele não tem condição de julgar de uma maneira realmente justa até, porque ele não tem como dar a atenção que uma família merece para cada caso que chega para ele. Eu falo juiz como representante de todo o judiciário. Um juiz, representante de todos estão na mesma situação. Porque os casos de família chegaram num ponto que não tem, são varas abarrotadas de processos. Processos que quando você olha, você percebe que eles são semelhantes, né? Então, qual o caminho contrário para prevenir tudo isso? E qual o caminho para quem já está no conflito, para quem já está nessa briga, para parar com isso? Porque ninguém de verdade quer isso. As pessoas que continuam permanecendo nos processos, elas permanecem porque atrás disso existe uma outra questão, uma questão do relacionamento que não foi resolvido,
Então a gente traz também um pouco desse conhecimento para que as pessoas possam resolver esse relacionamento. Eu tô aqui com esse livro, Quem Tem Medo do Lobo Mau, para poder compartilhar um pouco com vocês do que está escrito aqui, né? Então, na introdução mesmo, né, já traz algumas questões importantes. Ele fala o seguinte: produzir a diferença com o outro, não contra o outro, é realizar uma mediação. Entende? As pessoas são diferentes, então olhar para essas diferenças, né? Produzir essas diferenças, mostrar para cada um qual é o ponto da diferença é uma coisa. Usar a diferença contra o outro, porque o outro é diferente, então você vai lutar com ele, isso não. Você acolhe a diferença, porque todos nós, de alguma maneira, somos diferentes. Temos opiniões em comum, temos coisas que nos levam para o mesmo caminho, mas se a gente aprofundar, que é o caso da família, aprofunda porque vão conviver, as diferenças aparecem. Então, como conviver com essas diferenças é a grande chave, né? Uma das grandes chaves do relacionamento harmonioso. Então, todo vínculo mediado produz uma diferença. É o modo de inscrever o amor no conflito, ok? Então, o livro ele fala um pouquinho aqui, vou ler um trecho para a gente ir conversando. Na nossa sociedade, ainda eminentemente agressiva, experimentamos na área de família a triste experiência dos crimes. Entre tantas experiências de convívio entre agressores e vítimas, o ideário do personagem do lobo mau, ele permeia a nossa mente. Ainda mais como no caso do crime em âmbito familiar chamado alienação parental, onde a grande vítima é a criança e o adolescente, ou mesmo, por analogia, a pessoa idosa, a pessoa portadora de deficiência, né? Que são os integrantes da família mais vulneráveis. Como quem? Como o Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho Vermelho, né? E a vovozinha, que foi engolida pelo lobo. Então, nesse contexto, agressores são sempre vistos como os vilões, ou seja, o lobo mau. O meu questionamento aqui é: será mesmo que eles são lobos maus? Será mesmo? Lobo mau existe? Essa é a pergunta, né? Então, nós vamos apresentado aqui os alicerces conceituais da mediação de conflitos e a compreensão deste procedimento como prática de intervenção e contextos que esteja presente o fenômeno da alienação parental, como forma de promover uma coparentalidade. Por que fenômeno, Vanessa? Por que você falou fenômeno da alienação parental? Porque a gente traz bastante essa fundamentação do que é fenomenológico, né? O que é fenomenológico? São as coisas que acontecem, mesmo que a gente não pense, é o que vai acontecendo, os fenômenos da nossa vida, eles vão surgindo. Nós estamos aqui conversando, algo acontece, alguém chega, né? Um sentimento chega, alguém reage, as coisas conforme elas vão surgindo. Seja bem-vinda, Marcela, que bom que você chegou. Participa porque o assunto de hoje é muito incrível, tá? Eu tenho certeza que é um assunto que você gosta. Então, voltando à questão da fenomenologia, né? É justamente o observar, você se colocar na posição de observador, né? A logia, o logos, o pensamento, e você perceber que um fenômeno, algo está acontecendo que não tem conscientemente uma preparação sua para que isso aconteça. Por exemplo, a Marcela entrou exatamente neste momento. Ela é advogada, doutora Marcela, né? Tô chamando de Marcela aqui, mas doutora Marcela. Ela entrou e eu não esperava que ela entrasse exatamente agora. Então, essa entrada dela é um fenômeno. Então, por isso que eu trago a palavra, né? O acontecimento da alienação parental. Ninguém se prepara para ser um alienador. Na verdade, ninguém deseja ser o lobo mau. Ninguém deseja ser o vilão da história. Então, ontem, por exemplo, eu estava com a turma, né, do curso Matemática das Relações, o primeiro grupo que começou, o Pai Transformador. E eu estava falando sobre o vilão
do desenho, né? Do desenho Rei Leão, o Scar. Então eu trouxe o Scar, aquele leão que planeja tudo e mata o próprio irmão, né? Que é o pai do eu não lembro o nome do leão, do Simba, sim, do Simba. E aí, toda essa história, então eu trouxe isso, eu trouxe um pouco de Shakespeare também, da história de Hamlet, que o pai dele também foi morto pelo irmão, que foi o Cláudio, né, que ficou inclusive com a esposa dele, com a rainha, Gertrudes. Trouxe um pouco de Abel e Caim, também, que foi um irmão que matou o outro. E por que eu tô falando tudo isso, né, de morte de irmãos e etc e tal? Porque esses vilões, essas pessoas que na família causam o mal, né, Caim matou Abel, Cláudio matou o irmão para ficar com a rainha Gertrudes, lá no caso de Hamlet, de Shakespeare. Scar deu um jeito de matar o pai de Simba, que também era irmão dele, né? Então são crimes de família e crimes no ponto máximo, porque verdadeiramente chegou ao homicídio, né? Aquele que fez, que nesse caso se torna o vilão, em nenhum momento ele desejou ser vilão. As pessoas não desejam isso. Quando todos nascem, todos têm a tua essência, que é amor, que é o bem, né? E aí, Vanessa, e o que acontece? Acontece um fenômeno, por isso que eu trago o fenômeno. Então você se casa ou você se relaciona com alguém e com esse alguém você tem um filho. Você não está planejando, eu vou ter um filho para prejudicar o meu filho, eu vou ter um filho para prejudicar essa pessoa que está tendo filho comigo. Não, você simplesmente deixa as coisas acontecer. Só que por falta de orientação de antes sobre namoro, né? Muitas pessoas falam para mim que casaram para sair de casa, para sair do conflito que já estava dentro de casa. Levou essa referência, levou seu próprio sistema e casou com alguém sem nem saber com quem estava casando. E aquele alguém também tem um sistema. Então, não teve orientação sobre o namoro, não teve orientação de como agir depois que você monta uma família com alguém totalmente diferente de você. Como lidar com essas diferenças, como lidar com os desafios, com os conflitos que vão surgir. Porque é lógico que vão surgir conflitos. Em detalhes as pessoas são diferentes, né? Foi criado comendo na mesa, né? A hora da refeição é sagrada. Então a mesa tem que estar posta, tem que estar arrumada, todos têm que estar na mesa. Isso é importante para essa pessoa. O outro nunca sentou na mesa. Então ele pega o prato e quer comer lá no quarto sozinho, assistindo. Veja, essas pessoas casam. Esse detalhe pode gerar um conflito. Aliás, vai gerar um conflito. Porque para um é sagrado e para o outro, ele não se importa e nem gosta de sentar na mesa. Porque é a lealdade dele a tudo que ele foi criado. Como vai fazer agora? Entende? Já casaram, não olharam isso antes, não tiveram orientação. E também não tiveram orientação de como lidar com essas diferenças, né? Exatamente, Mayara. O quanto o conhecimento e a consciência faz total diferença para o resto da sua vida e para as gerações que vão vir. Porque imagina um filho que nasce aí. Quando a gente trabalha com essa área, uma coisa que eu peguei bastante, sabe? Que eu acho muito importante e por isso veio a matemática das relações, que é o ensino. É uma outra coisa, ensinando e orientando as pessoas a respeito de tudo isso. Por que isso foi gerado? De tanto ver que os conflitos, né? Os conflitos familiares têm uma semelhança entre si, né? É algo matemático. E quando eu falei em matemática, a Tânia Bico entrou. Isso é um fenômeno. Eu gosto desse programa, né? Que esse programa é ao vivo. Olha só, a Mariângela entrou exatamente agora, quando eu vou falar do fenômeno. Esse programa é ao vivo e ele é incrível. Eu estou, assim, encantada com esse programa. Por quê? Porque quando a gente fala, acontece. Eu tô falando aí, acontece o fenômeno. Eu falei em matemática, entrou a Tânia Bico. Por quê? Tânia Bico é uma das integrantes do curso da Matemática das Relações, é alguém que se interessa muito por matemática, está contribuindo de forma muito rica
para o grupo, né? E eu agradeço, tá? Imensamente, Tânia. Quando eu falei em matemática, você entrou. E eu falei em matemática para falar de fenômeno. E aí quem gosta de fenômeno, Mariângela, entrou também. Então, gente, é isso. Este trabalho, ele é um trabalho incrível e comprovado ao vivo, né? As pessoas já veem acontecendo na prática mesmo o que eu tô falando aqui. Então, voltando aqui para a questão do fenômeno, para o que eu estava falando, quando a pessoa se relaciona e não tem essa orientação, né? E aí é este o ponto que eu comecei a falar do curso, de ensinar. Por quê? Porque a causa da separação, a causa do conflito, na sua maioria, é a mesma, tá? E aí eu vou trazer uma causa de grande força, não só para finalização de um relacionamento, e essas pessoas chegam pra gente já separadas, querendo divórcio, né? Ou a dissolução da união estável, e a causa da alienação parental, uma das causas da alienação parental também. E qual é essa causa? Vou trazer o exemplo, o mesmo que eu estava falando da mesa. Para é sagrado. Essa pessoa precisa arrumar a mesa. Ela vai lembrar do pai dela, né? Ela vai lembrar que o pai dela sempre falou: tem que arrumar essa mesa. A mesa é o momento mais sagrado da família. É um local. Olha só, olha o que eu vou trazer para vocês. Essa família de origem dessa pessoa dizia o seguinte: o local da mesa é como se fosse um portal sagrado de conexão com o próprio Deus. É um momento em que a família senta ao redor e um entra no mundo do outro, porque enquanto comem, conversam, olham nos olhos, e este é um momento de conexão. Eu também penso assim, tá, gente? Eu ensino isso. Então, por quê? Porque é o momento que você vai parar, todo mundo tem que parar para comer. Então você para junto, você para e aí você não põe celular, você não tem televisão, porque é um momento de parada, como se fosse uma meditação. Você tá colocando algo para dentro do seu corpo. A comida que vai entrar ali, ela vai passar pelo sistema digestório e ela vai entrar na sua corrente sanguínea. Aquilo vai fazer parte de você. Mais do que isso, se naquela hora você conseguir olhar para sua mãe, você como filho, né? Olhar para o seu pai, mas você como mãe ou pai, você conseguir olhar para o seu filho, você conseguir conversar, como foi seu dia, o que você sonhou. Eu queria uma água, por favor. O que você sonhou, como você está. Por que você tá com essa carinha? Nossa, como você tá alegre, deu certo o que você estava fazendo, seu projeto. É uma parada, é um momento sagrado, é um momento que realmente você se conecta com a família. Então, na sua correria do dia, você vai ter pelo menos, no mínimo, 3 momentos para... Mas, ai, Vanessa, eu não tô em casa na hora do almoço. Se conecta com alguém, senta na mesa. Ou não, se conecta com você. Você senta e fica em silêncio, medita na comida que você está comendo, como é que está o seu corpo, como você está se sentindo naquele momento, né? Então, é um momento sagrado. Então, imagina uma pessoa que foi ensinada como eu, a este momento, casa com alguém que não está nem aí para esse momento. E pior, esse alguém é fiel ao seu sistema. No sistema dessa outra pessoa, ninguém sentava na mesa. E era um momento de assistir televisão. Por quê? Porque é um momento de descansar, entretenimento. Obrigada. Entendeu? Quando não tem um convidado, eu fico falando o tempo todo. Então, eu começo a sentir a garganta. Então, o que acontece? As pessoas, né, também têm essa visão e nós respeitamos essa visão. Qual é a visão? A visão é a seguinte: puxa, eu fico o dia todo trabalhando, resolvendo problemas, fazendo coisas, né? E o meu momento de refeição é o momento de eu desligar
de tudo que acontece na minha vida. Então eu vou assistir uma besteira, eu vou assistir um programa que eu vou dar risada, sabe? Meu programa preferido, é o meu momento, é a hora que eu tô comendo. Então a gente entende, né? Eu já me posicionei de que lado eu estou. Mas eu respeito e acolho aqueles que são diferentes, né? O problema é se aquele que for diferente for exatamente o meu marido. Aí vem o problema. Porque se ele é meu marido, enquanto a gente estiver recém-casado, ele vai sentar na mesa para me agradar. Em outros momentos, eu vou continuar sentando na mesa ou eu vou porque ele não se importa. Veja, eu estou trazendo uma hipótese, não é o meu caso. Mas uma hipótese, se ele é alguém que para ele a refeição não importa, onde é que você vai comer, nem olha para a comida às vezes, você quer assistir televisão, fica no celular e tal, né? Cada um come a hora que quer, quando quer, vai lá e pega na panela o que quiser e come e vai comer onde quiser. Se é essa a criação, então não importa se a outra pessoa tá comendo na mesa ou foi assistir televisão junto, tanto faz. Aquela que dá atenção à mesa vai estar sempre na mesa. E no início do casamento, aquele que não tá nem aí, às vezes vai sentar na mesa. Entende? O que eu quero trazer para vocês? O grande conflito, uma das causas de grande conflito para a separação de casais. E aí nós vamos chegar no lobo mau, que é onde eu quero chegar. Imagina que esse casal até que vai indo. O problema está quando nasce um filho. O nascimento de um filho é como se fosse um processo iniciático. É como se você tivesse mesmo uma iniciação sagrada para todo o universo. Você mudou de patamar. Agora você tem a responsabilidade para o resto da sua vida sobre um outro ser. Em todos os sentidos. Isso é ter um filho, né? E aí, o que acontece? Deixa eu dar uma pausa para pegar a participação da Tânia. A Tânia disse o seguinte, que a refeição é um ritual universal de comunhão com Deus. Grande parte dos ensinamentos de Jesus se passaram ao redor de uma mesa, inclusive a Eucaristia, o momento mais importante da sua vida. E eu vou falar uma coisa pra você, viu, Tânia? Continuando a Tânia. No Japão, a cerimônia do chá é utilizada para purificar o corpo e o espírito. Gente, eu preciso dar uma pausa para colocar minha emoção desse momento. Porque na hora que você falou isso, Tânia, eu vou só finalizar a Tânia ainda. Platão utiliza o banquete como um artifício para os seus ensinamentos. E as religiões afro-brasileiras usam a comida como uma maneira de comunicar e agradar os orixás. Então, Tânia, a tua contribuição está incrível. E este é um conhecimento que, a partir do momento que você tem, você começa a valorizar este momento de conexão da mesa. Nos meus ensinos para a família, eu falo para as pessoas criarem portais sagrados dentro da própria casa. Um dos portais principais é a mesa, por toda a simbologia e tudo que verdadeiramente ela representa, né? Um outro portal que eu trouxe é o sofá, mas não o sofá para você se largar lá, o sofá para você sentar com a sua família e conversar. É um portal de entrada no mundo do outro, o que está fazendo, como está. Então, você pode criar lugares sagrados dentro da casa, isso é algo que a gente ensina. Mas o que eu quero falar que eu me emocionei é que no momento que a Tânia colocou isso, e eu tô trazendo exatamente a questão da reconexão com a sua família, de portais sagrados para essa reconexão, entrou alguém muito especial para mim, que é a Sol Paiva, da minha família, primeira vez que ela entra. Seja muito bem-vinda, Sol. E olha que incrível o que eu falei para vocês anteriormente sobre o fenômeno. Olha que incrível, quando eu trago algo que eu trouxe, que eu me posiciono, que foi meu pai que ensinou. Meu pai é a família Paiva, entra um representante da família Paiva nesse momento. Então, isso é verdadeiramente incrível.
Mas vamos voltar para o foco. O foco não é trazer isso. Isso nós podemos até fazer um dia, falar só sobre isso. O foco é quando alguém que você casa ou que você vai morar junto, porque é uma prática muito comum hoje, ir morar junto sem nem ter namorado, com um mês conheceu, já vai morar junto. O que acontece? Você não conhece, você não teve essa orientação, e aí você vai morar junto com aquela pessoa. E a pessoa não se importa com nada disso. Aí você vai explicar que Platão, e que Jesus Cristo, e que no Japão, e que na Inglaterra, e que na França, e que o rei Arthur. E a pessoa vai olhar pra você e vai falar, isso é bobagem. E você respeita, porque pra essa pessoa é bobagem. Só que essa pessoa é a pessoa com quem você tá formando família. E aí você pensa como a Tânia Bico e essa outra pessoa pensa do jeito que eu tô dizendo. Dá pra conviver? Até dá. No início, nasceu o filho. A pessoa que respeita a mesa vai fazer o quê? Ela vai querer ensinar esse filho. Filho, olha, o rei Arthur, no Japão, o vovô, a vovó dizia, a mamãe... Você vai ensinar seu filho. Só que o filho vai olhar para o pai. E onde é que está o pai na hora da refeição? Ele está no sofá, sozinho, assistindo jogo de futebol. E crianças aprendem pelo que você diz ou pelo que você faz? O filho vai sentar no sofá. Ou pior, ele vai pro quarto assistir desenho, ok? Aí a mãe vai brigar, filho, é sagrado, a mesa, tem que sentar. Ele vai olhar pra ele e vai dizer assim, ué, mas o papai tá assistindo televisão? E aí, começa o quê? Luta de sistemas. Sabe quem vai vir agora? Não é mais aquela mulher contra aquele homem. É o sistema dela foi desrespeitado. Alerta no sistema. Os ancestrais, o sangue dela ferve. E ela vai brava. E ela vai nele e vai dizer, olha, você vai sentar na mesa porque você está dando mau exemplo para o nosso filho. Quando ela disser que o que ele faz é mau exemplo, o que vai acontecer com esse homem? Alerta. Sistema foi despertado. Não é mais aquele homem, é o sistema, os ancestrais, o sangue dele ferve. Está instalado o conflito. Este é um caso. Imagina isso multiplicado, ok? Porque aí vai acontecer várias outras coisas. As pessoas, você já viu que são bem diferentes. Só pode terminar em divórcio. Quem teve esse filho não pensou nisso antes de ter. Gente, briga de sistema contra sistema é horrível. Não é briga entre pessoas, é exército contra exército. Exército invisível. Isso é real. Isso é muito real, tá? Eu vou só pra dar uma pimentada no que a gente tá falando. Pra piorar uma briga entre sistema, fala mal de alguém que é sagrado no sistema. E isso acontece porque a sua mãe fez isso. Nossa, não mexe com a mãe das pessoas, gente. Não mexe, se mexer o sistema ativa e sangue ferve. Por que ninguém aceita que fale mal da mãe da pessoa? Porque é o sistema. Vocês entendem isso? E tem gente ainda que fala assim, olha, aquela sua família, você é igualzinho a eles. Gente... é como se você invocasse, entende? Você invocasse espíritos. É meio assim, sabe? Mas não é que são espíritos, é o próprio sangue, isso tá no DNA. É programação, seu corpo está programado para representar a vida daquelas pessoas com todo o respeito. Eles viveram uma vida inteira, para poder ser felizes. E isso tem honra. Como é que você vai ofender, principalmente alguém que já morreu? O sangue ferve e as brigas podem chegar ao ponto da violência física. Se esse sistema era agressivo, imagina um sistema de pessoas agressivas, de violência. E eu vou contar um segredo para vocês. Praticamente 100% dos brasileiros vêm desse sistema violento.
Entende? Porque antes existiam guerras. Então o que vai acontecer? Eu nem vou ler o que você tá falando, Tânia. Não, eu vou ler. Você quer assustar as pessoas, né? Então tá bom. A Tânia quer assustar vocês. Eu vou ler o que a Tânia disse. 524.288 octadecavós. São 18 avós. 1.048.576 eneadecavós. 2.097.152 icosavós. E assim sucessivamente, sendo o número de antepassados multiplicados por 2 em cada geração. Você mexeu com todo esse povo quando você ofende um sistema de uma pessoa. O nome do livro é Quem Tem Medo do Lobo Mau? Gente, tenham medo do lobo mau. O lobo mau existe. É a defesa do seu próprio sistema, gente. Então, o que acontece? Vamos lá para a história, porque eu tô trazendo uma história na prática, tá? Brigaram por causa do filho. O que aconteceu? Divorciaram. Divorciaram sem orientação de novo, porque pensam que o divórcio é o resultado. Essa mulher pensa que o problema dela é aquele homem que estraga tudo. Ela educa o filho, ele deseduca. Então, sai esse homem, eu vou me separar. Tá resolvido o problema. Na cabeça dela é isso. Por quê? Porque ela não foi orientada o que acontece quando tem um filho com alguém. Eu vou contar o segredo para vocês. Quando você tem um filho com alguém, para sempre, você está conectado a esse alguém e ao sistema desse alguém. Então, se você não pensou nisso no namoro, agora é para sempre. E agora vai começar a história. Por quê? Porque agora você está separada. E se você está separada e o seu filho é filho dele, o que vai acontecer? Ele vai ficar com o filho e nos momentos que ele ficar com o filho, ele vai dar o exemplo que você não queria. E agora você não tem mais controle porque vocês não estão mais juntos. Agora vocês brigam por causa da educação do filho. Aí, o que essa mulher disse pra mim? Doutora, eu só queria que ele me deixasse em paz, eu e o meu filho. Você entende isso, gente? Dói pra ela. Porque permitir isso é se desconectar do seu próprio sistema. Vocês entendem? Dói pra ele, porque ela tá ofendendo o sistema dele. Ela tá dizendo que ele é ruim pro filho. E ele fala, mas eu existo, eu fui criado assim e eu sou feliz. Por que ela tá dizendo que isso é ruim? Ela que é louca, esse sistema dela que é louco, que a mesa, que importa a mesa é besteira. Entendam, os dois estão certos. Os dois estão certos. Agora, a minha pergunta é, trazendo pro programa, como fica essa criança? Porque essa criança precisa ter lealdade ao sistema dela, que é a mãe. Mas só que essa criança, a outra metade, é o sistema dela também, o pai. Como fica essa criança com tanto desajuste? Neste momento, um quer tirar a criança do outro. E isso se chama alienação parental. Percebem? Ninguém como Scar, Caim, ninguém como Cláudio, todos que eu trouxe, pensaram em matar o irmão. Mas quando você quer se livrar do pai do seu filho, que está machucando o seu sistema, e você precisa fazer isso junto com o seu exército invisível, ou quando você quer se livrar dessa mulher que está machucando o seu sistema e você precisa fazer isso com o seu exército invisível, você está matando o outro. Ué, ou não? Você está tentando arrancar ele do seu filho. Se você quer arrancar do seu filho, é alienação parental. E eu entendo por que você faz isso, porque você precisa defender o seu exército. É invisível. É o terceiro livro lá da trilogia, Quem Enxerga a Essência do Invisível. Quando você enxerga a essência do invisível, você vai mudar
E aí você vai procurar caminhos como a mediação de conflitos, que é o que a gente está falando aqui, como as negociações, as práticas de negociação, as escolas, a escola de Harvard, as demais escolas de negociação, as práticas colaborativas, a comunicação não violenta, tudo isso que a gente traz para vocês, que a gente ensina para vocês. Vocês vão usar, vocês vão pegar armas, mas armas que funcionam, não mais para matar. A arma agora é para acolher, integra e chega num ponto-chave, montando um novo sistema onde você come na mesa e você consegue também respeitar no lanche da tarde, então vamos assistir juntos, entende? Você vai encontrar um novo sistema que abarca o teu sistema, teu sangue não vai ferver porque você está respeitando o seu sistema, você está honrando o seu sistema, e você está honrando o sistema do outro, porque quando você casou, vocês viraram um só, é uma só carne, aquele sistema agora é seu, você acolhe tudo que eles têm para te dar, e você vai chegar no meio termo, aí o seu filho vai aprender o meio termo, e não vai haver briga, não vai haver separação. É esse o ponto-chave. Mas depois que já separou, agora a alienação parental foi instalada. Entenda o que existe no invisível, enxergue o invisível e trabalhe no invisível usando as armas certas para guerrear nessa batalha. Dessa maneira. Então, um dos pontos-chave da alienação parental é exatamente o ponto-chave da separação do casal. E um deles é a educação dos filhos. Não é incrível isso? Deixa eu ver aqui que as pessoas estão escrevendo. Alan, a Bíblia fala que o que fala do seu irmão que vê, não ama a Deus que não vê. Ou seja, é mentiroso. A Marcela, não existe errados. A criança é 50% mãe, 50% pai. Temos que amar o outro e seu exército invisível em nosso filho. Marcela, o que você trouxe aqui é a visão sistêmica, né? A visão também da constelação familiar. Mas eu tô indo além disso. Eu tô trazendo, Marcela, a matemática das relações. Eu tô mostrando para você que eu não enxergo o sistema do meu marido no meu filho, nos meus filhos. Não. Eu enxergo o sistema do meu marido em mim mesma. Eu casei com ele e com ele eu trouxe para mim, para o meu campo, tudo o que ele tem. Veio com ele a mãe, o pai, todos esses números que a Tânia Bico trouxe, os milhões, vieram tudo para mim. E agora eu preciso transformar isso nas diferenças que ele tem com as diferenças que eu tenho. E eu tenho que, com ele, fazer uma alquimia nessa relação e criar um novo número, um novo sistema onde eu acolho com amor o que é meu e o que é dele. Eu digo sim, sim, vai ter soma e vai ter multiplicação. Soma e multiplicação. É isso que nós temos que viver e não vamos ter problemas. Eu e o meu marido somos completamente diferentes. Nossa criação foi totalmente diferente. Nós vamos fazer 10 anos juntos. Temos 2 filhos. Nós encontramos um caminho. Nós encontramos essa matemática. Entende? Tem alguns segredinhos, mas a gente ensina. Ok? Vai além da visão sistêmica. Vai além das constelações familiares. Vai até as leis do amor. As leis universais, as leis da natureza que eu falei ontem. Quem não assistiu, assiste ontem. Ontem foi um dia incrível. Aconteceram fenômenos no programa. E eu consegui transmutar os fenômenos e entregar algo rico. Tá bom? Então, é isso que eu quero trazer. Quando a gente traz isso para a mediação de conflitos... Falando muito, né? Quando a gente traz para a mediação de conflitos, e hoje nós fazemos 5 anos do aniversário, né, da promulgação dessa lei, e por isso hoje eu tô dando esse presente para vocês, para quem chegou depois, eu tô dando um livro de presente, tá? Tá bom, Aloísio, todos que chegaram depois, eu tô dando um livro de presente que se chama Quem Tem Medo do Lobo Mau. O livro Quem Tem Medo do Lobo Mau é um livro falando sobre a mediação de conflitos, que é o aniversário de hoje.
a essência dessa ferramenta na alienação parental. E para quem vai dizer, Vanessa, eu não tenho nada a ver com alienação parental, eu respondo para você. Se você aprender a resolver a alienação parental, você resolve qualquer coisa, porque se existe um problema dentro do direito de família que tem intersecção com o direito criminal, difícil de resolver, é a alienação parental. Se você conseguir resolver a alienação parental, pode trazer qualquer problema que você resolve, tá? Então, eu tô presenteando vocês. Quem tiver interesse, precisa pedir. Pedir através do formulário que tá lá na descrição, na bio do Instagram. Pede o livro e nós vamos mandar para o seu e-mail depois, tá bom? Então, gente, percebam que você, quando diz sim para alguém, você disse sim para tudo desse alguém. Tudo que é bom e tudo que é ruim também vai vir. E o ruim não é ruim. O ruim é bom. É a parte que você precisa elaborar e trabalhar em você para que você desenvolva. Assim como eu falei, se você aprender a resolver a alienação parental através da negociação, né, através dessas técnicas, se você aprender a fazer isso e aprende qualquer coisa, é nesse sentido. O que é ruim vem como algo para você, como um jogo, um desafio para você vencer aquilo. E você sai mais rico e você sai maior, né? Mais grande tá correto, tá? Mas você sai maior, que é mais comum, soa melhor, dessa situação. Então, continuando aqui, eu acredito que não vai mais dar tempo, já tá acabando, tem 10 minutos, então ainda dá tempo, um pouquinho. Deixa eu pegar uma coisa bem legal, então, que eu tô caminhando aqui com um livro, né? Esse livro que eu tô dando de presente pra vocês. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa bem legal aqui. Eu tava falando sobre a questão dos problemas, né? Deixa eu ver se eu acho mais aqui as dimensões da família. Esse livro é muito incrível, viu, gente? Quem tem medo do lobo mau vem aqui trazendo algumas questões sobre como é que funciona toda essa ideia do conflito, né? Do desenvolvimento, dos padrões familiares transgeracionais, né? Ele é um livro muito incrível. E assim, é muito importante vocês saberem, se vocês já passaram pelo problema, se já sofreram a violência doméstica, já sofreu alienação parental, já sofreu abuso sexual, eu sei, não importa. Você pode ter sofrido qualquer coisa, você tá vivo? Você tá vivo? Então você tem chance de ser feliz. Não erre mais. Se você sabe que existe um caminho, se você sabe que existem ensinos, eu tô dando, gente. Eu tô presenteando vocês. Eu já dei livros, eu já dei jornadas gratuitas. Esse programa todos os dias às 10 horas. Isso é um conhecimento de alguém que pensou, né? Eu pensei, falei, eu não posso ser uma advogada comum. Eu não posso ficar fazendo divórcios, tanto só aparecia divórcio, crime, violência. Não, deve ter um caminho. Não é possível isso. Então eu comecei a estudar. Eu vou fazer e eu fui. Psicanálise, Vanessa, por que você estudou tanto? Porque eu precisava entender. Eu sou uma alma inconformada. Inconformada com crime, inconformada com essas brigas. Inconformada, eu não me conformo. Entende? Eu não consigo entrar nessa forma do mundo de aceitar que as coisas são como são, no sentido de adolescente é problemático. Eu conheço um monte de adolescente maravilhoso que não tem nada de problema. Ah, se casar e não der certo, separa. Meu, se você casar, essa criatura entrou no teu sistema, você vai levar pro resto da vida. Não é se casar, separa, você vai sair carregando um monte de carga pesada. Como é que você vai cumprir sua missão de vida? Tem pessoas que se relacionam, vai morar e separa, vai morar 10 vezes, 20 vezes. Tem gente, já chegou pra mim, 20 casamentos, gente. Então, e os filhos que vêm de tudo isso, você entende? Não erra mais, isso mesmo. Não erre mais, sabe? Quem tem medo do lobo mau? O lobo mau é quando a pessoa começa a fazer e cometer crimes defendendo o seu sistema.
sem saber, gente. Você sabe por que o Scar fez isso com o irmão dele? Porque existe uma lei de hierarquia. O rei era o pai do Simba. Mas o próximo da hierarquia era Scar. Scar ia ser rei. Aí veio Simba, depois de Scar, e saiu cantando: eu vou ser rei, eu vou ser rei, eu vou ser rei, tá sabendo que eu vou ser rei? E eu trouxe isso para as pessoas. Quando Simba cantava, eu vou ser rei, não tinha jeito do Simba ser rei, a não ser com a morte do próprio pai. Porque o pai dele era o rei. Para ele assumir o cargo, a cadeira do pai, o pai tinha que morrer. Inconscientemente, o Simba pedia a morte do pai. Scar foi lá e fez. É um sistema. Entende? E você começa a excluir o outro e as coisas começam a acontecer. Então, quem quiser esse livro, gente, vai lá e preenche o formulário. Que tá, olha aí, a Tânia já preencheu o formulário. Que nós vamos presentear. Estude, coloque em prática, leve para outras pessoas. Vamos expandir essa nova consciência, vamos multiplicar essa nova consciência para que as pessoas pensem quando estiver namorando. Aliás, que as pessoas namorem. Que o namoro tenha contrato de namoro, porque o contrato é uma iniciação. O contrato é colocar no papel as suas intenções. Para você fazer um contrato, você tem que parar para pensar o que você quer com esse relacionamento, o que você está buscando, ou você está só de brincadeira. De brincadeira em que sentido, Vanessa? Sentido que as pessoas se relacionam por carências afetivas. Você tá carente, você come um monte, fica gordo, né? Ou namora, ou sai por aí ficando com as pessoas. E numa dessa você engravida. Você engravida essa mulher ou você mesmo fica... E aí, agora tem um filho para sempre com essa pessoa. Então, se você já errou e tá vivo, vai atrás do conhecimento para fazer certo agora. Porque todos nós somos seres relacionais. O que significa isso? Significa que a gente tem o direito de se relacionar, de ter um afeto, de ter alguém conosco para compartilhar a vida. E quando eu falo direito, não é no sentido de direito de advogada, não. É no sentido de direito natural, de alguém para compartilhar com você as dificuldades, as alegrias, né, os projetos, a história da missão e da submissão, que eu também ensino para vocês. Contrato de namoro, só assim com cláusula de guarda compartilhada. Então, o contrato de namoro é para namoro, gente. Não vai ter a guarda compartilhada porque ainda não tem filho. Você não vai namorar com alguém que você já tem filho com essa pessoa, né? Você está iniciando. É para quem está iniciando ou para quem vai recomeçar. O filho que já existe do relacionamento, que já teve um monte de bobeira, de besteira, de erros, isso precisa ser consertado. Enxergar a essência do invisível significa trazer o invisível à existência para você. Por quê? Porque quando você enxerga, existe. Então, gente, eu até convido vocês. Iniciou já a turma. Eu vou fazer um lançamento, tá? De um novo canal também específico da matemática das relações. Porque é um ponto que ninguém enxergou ainda, mas eu enxergo. Eu enxergo essa nova escola, uma escola que ensina a se relacionar, uma escola que acaba com toda essa confusão. E quero chamar vocês para que vocês prestem atenção na mediação de conflitos, prestem atenção nessas práticas colaborativas, pessoas que trabalham com direito, pessoas que estão aí na linha de frente dessas questões, prestem atenção nisso, olhem para isso, experimentem isso, e vejam o quanto isso verdadeiramente funciona, acaba com os processos, acaba com a confusão lá com o juiz, com o promotor, vai ser benéfico para todo mundo. Nós estamos numa nova época e essa nova época, essa nova consciência jurídica é uma consciência onde para eu ganhar você não precisa perder. O advogado bom não é o advogado que ganha a causa, é o advogado que soma a causa, é o advogado que acolhe o outro lado, faz uma negociação, faz um acordo extrajudicial e beneficia a todos. Nós estamos numa nova fase, que é a fase do ganha-ganha. Então, deixa eu ver aqui, gratidão pelo ensinamento, já mudei meu olhar em alguns pontos da minha relação nestes 10 minutos de conversa.
Gratidão por compartilhar comigo, porque esse é a grande recompensa, né? Perceber que verdadeiramente essas coisas, esse ensinamento pode alterar quem ainda está no relacionamento para que ele se torne muito mais grandioso. Que bênção, doutora Vanessa, novo canal com tema Causa Maravilhosa. Temos 20 segundos, gratidão a todos vocês. Assistam os vídeos, participem, tem muito material no canal do YouTube, Vanessa Paiva. Vai lá, assiste as jornadas e compartilha. Um grande abraço e até segunda-feira.